Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Eu, face às intervenções que já foram feitas e designadamente à intervenção que o PSD e o CDS fizeram, eu acho que há uma coisa fundamental que precisa de ser aqui relembrada. É que aquelas medidas duríssimas que lançaram para os portugueses e que diziam que tinham que fazer porque a Troika obrigava, eu gostava que se lembrassem daquilo que eventualmente os portugueses não se esquecem, que os senhores tinham dito que assim que a Troika fosse embora, essas medidas transitórias acabavam, que eram os cortes nos salários, os cortes nas pensões, os cortes nos apoios sociais e tudo aquilo que estrangulava as famílias portuguesas e designadamente também as micro, pequenas e médias empresas. A Troika foi embora e os senhores mantiveram as medidas. Depois já era só no final da legislatura. A legislatura acabou e as medidas continuaram. E depois, já falo do orçamento, Sr. Deputado, eu sei que não querem que nós falemos do passado, mas é que isto tem tudo uma continuidade e essa leitura de continuidade tem que ser feita. Depois diziam que acabava no final da legislatura. No final da legislatura não acabou nada. E depois já era durante mais uma legislatura inteira e, portanto, até 2019 as coisas continuariam. E depois de 2019 já se está mesmo a ver o filme. Portanto, quando falamos aqui de credibilidade de palavra, eu acho que temos que ter algum cuidado para não nos pormos em bicos de pés em algumas coisas que não têm de facto credibilidade. Agora, sobre o orçamento que o PSD estava tão desejoso que os verdes falassem, eu gostava de dizer assim: há uma questão que é evidente neste orçamento e que é fundamental neste orçamento, que é a continuidade da reposição de rendimentos. É uma questão que já vinha do orçamento de 2016 e teria necessariamente que continuar no ano de 2017 e já aqui várias intervenções o referiram. Os verdes consideraram, contudo, que era fundamental agora ir mais além, dar mais espaço, isto não é para parar. Bom, e então já vêm contempladas algumas medidas no Orçamento de Estado para as quais os verdes trabalharam também, dialogaram com o Governo e que gostávamos aqui de dizer, a título de exemplo, como, por exemplo, a consagração de uma norma relativamente à remoção do amianto, à criação de um plano para a continuidade da remoção do amianto, que é uma questão fundamental, a necessidade de médico de família para todos os portugueses, que era uma coisa que os senhores diziam que fariam até ao final da legislatura, não fizeram nada. E agora alguém tem que fazer, necessariamente, o aumento dos apoios sociais. Se a coisa que os senhores fizeram foi fomentar a pobreza em Portugal. É preciso agora inverter esse ciclo e atacar a pobreza em Portugal. E os apoios sociais são um instrumento que não pode ser descurado relativamente a este objetivo. Outro exemplo tem a ver com a necessidade de apoio às micro, pequenas e médias empresas e por isso os verdes propuseram a baixa do IRC para as micro, pequenas e médias empresas e não para as grandes empresas como o PSD e o CDS faziam, mas sim para as micro, pequenas e médias empresas que se instalem no interior para procurar redinamizar a pequena atividade económica que engrandece o país e redinamiza de facto a grande economia também no país e que é fundamental. Por outro lado, algumas questões que os verdes agora propuseram na especialidade e que esperemos que tenha o apoio dos restantes grupos parlamentares, que se prende com uma necessidade absoluta de fomentar o transporte coletivo. Nós temos objetivos de criar melhoria dos padrões ambientais nas grandes cidades. Temos o dever de criar o direito à mobilidade das populações, temos o dever de promover medidas para o combate às alterações climáticas e o setor dos transportes coletivos é fundamental. Por isso, os verdes propõem uma dedução específica em sede IRS para os passos sociais e propõem também uma redução do preço do passe sub-23 sem condição de recursos em 25% para todos os jovens estudantes universitários. Os verdes propõem também mais meios para a vigilância da natureza e esse reforço tem que ser continuado. E os verdes propõem para o ano 2017, no mínimo, mais 50 vigilantes da natureza. Os verdes propõem também incentivos fiscais para a eficiência energética, designadamente para equipamentos e materiais que promovam essa eficiência energética e temos propostas ao nível do IVA e ao nível do IRS. Os verdes propõem também o alargamento do programa, ao nível do programa de leite escolar, o alargamento ao leite vegetal, porque quando no ano passado
nós conseguimos integrar o leite sem lactose. Houve vários pais e encarregados de educação que se dirigiram ao Grupo Parlamentar dos Verdes a pedir para que batalhássemos também para o alargamento ao leite vegetal. Cá estamos nós a considerar essa proposta justa e a propô-la. Nós propomos também, ao nível do Orçamento do Estado, mais incentivos e um empenho também do Estado para a promoção dos circuitos curtos de comercialização. Este país precisa de trabalhar para promover a produção e o consumo locais. Por outro lado, temos também propostas para a eliminação das barreiras arquitetónicas. Nós temos que criar objetivos concretos relativamente a esta matéria, que também se prende com a mobilidade de toda a população e designadamente daqueles que têm mobilidade reduzida. Propomos também mais psicólogos nas escolas. Temos que criar o objetivo de aproximar o número de psicólogos nas escolas a um rácio que seja adequado ao acompanhamento dos nossos alunos e à promoção dos objetivos que todos pretendemos. Senhoras e senhores deputados, são algumas das propostas que os Verdes aqui apresentam, são propostas que vão ao encontro das necessidades de muitos portugueses e da vida concreta das pessoas e esperamos naturalmente que tenham acolhimento por parte dos restantes grupos parlamentares. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos